falar com vocês, nós precisamos falar com vocês a respeito do tempo que nós estamos vivendo. E a palavra que o Senhor nos deu nessa noite é quando o tempo de paz acaba. Caminho ou atalho. E a gente vai falar sobre quando o tempo de paz acaba, porque na história de Ezequias, ele estava justamente vivendo este momento. Eles viveram um tempo de paz, de prosperidade. Jerusalém nunca viu tamanha paz. Só que esse tempo acabou. Esse tempo simplesmente acabou. E Ezequias, ele fez tudo certo aparentemente. Ele tirou a idolatria. Ele começou a servir a Deus com fidelidade. Ele não entendia o que estava acontecendo. Mas de repente, o rei da Síria enlouqueceu e falou: eu vou dominar o mundo. E ele começou a dominar todas as cidades. E ele começou primeiro por Israel. Por quê? Para você entender, Israel, Judá, Jerusalém, você imagina assim, né? Vou dar um exemplo aqui, tentar. Eu acho que falando vocês vão conseguir compreender. Mas é como se fosse aqui, ó. Aqui esse papel é Israel. Só que ele foi dividido no meio. Então, a parte norte, a parte de cima, ficou sendo chamada Israel. Mas Israel é todo o papel. Só que eles se dividiram. Então, em cima ficou conhecido como Israel, e a capital era Samaria. E embaixo ficou Judá, cuja capital era Jerusalém. E Davi que escolheu Jerusalém como capital. Então, ficou dividido entre Judá, reino sul, e Samaria, norte, Israel. Por isso que eles falam, judeu, samaritano não conversa, porque a parte norte com a parte sul começaram a brigar. Então a parte norte toda tinha sido dominada, mas a parte sul, onde estava Judá, onde estava Ezequias era um rei que estava fazendo aparentemente tudo certo. O rei da Síria começou a dominar tudo. E aí ele cercou Jerusalém. E aí agora, ele falou, está vindo um cerco, eles são poderosos, eles já dominaram várias cidades, faziam o povo de escravo. E aí ele falou, está chegando aqui. Oh, glória a Deus, tá vivo o negócio. Glória a Deus. Você vê que a pessoa é tranquila, o mundo está acabando atrás dela, ela não exposta nenhuma reação, nenhum grito, né? Mas ele pensou assim, está chegando. E quando a gente sente o perigo, a gente tem que tomar providência. Então, as pessoas falam assim, acabou de repente. Nada acaba de repente, as coisas dão sinais. Elas vão sinalizando para a gente. Ou a gente está muito dormente e não percebe, ou a gente não quer ver. Então, Ezequias pensou, eu preciso fazer alguma coisa. A cidade está cercada, nós estamos cercados por inimigos, então eu preciso tomar uma providência. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer é garantir o suprimento de água. Porque a gente vai ser cercado, então a gente não pode sair, a gente não pode comercializar, a gente tem que ficar preso aqui dentro. Parece muito com o que a gente está vivendo hoje. A gente está preso. A gente está impedido de ir e vir, de viajar, de fazer as coisas que a gente sempre fez. E na Bíblia isso já acontecia. Só que era muito pior, porque tinha um inimigo. Esse inimigo era um homem usado pelo diabo. Esse inimigo é um vírus. Mas a cidade estava fechada. Então a primeira coisa que ele pensou, eu vou garantir o abastecimento de água. É a primeira coisa que você tem que garantir. E a água representa o Espírito Santo, a presença de Deus. E a primeira coisa que você tem que garantir na sua casa, na sua vida espiritual, é a água. É a presença de Deus. E às vezes a gente quer garantir o emprego, a gente quer garantir o casamento, a gente quer garantir os amigos, a gente quer garantir muitas coisas. Mas a principal, a água, um elemento vital para você, a gente terceiriza. Se der, eu oro, se der, eu busco, se der, eu congrego, se der. E tem gente que já fazia isso muito antes de vírus.
Então, Ezequias, como um homem inteligente, ele pensou: calma aí, gente, o tempo de paz acabou. Eu não sei se vocês perceberam, se está todo mundo percebendo, mas o tempo de paz acabou. A gente não está num tempo de paz. A gente não está num tempo numa boa. Às vezes, para algumas pessoas está mais fácil, mas para outras já perderam seus empregos. Não tem perspectiva. Estão passando por vales. Eu conheço pessoas que queriam estar no culto, mas são do grupo de risco, não podem sair de casa, estão doentes, estão com familiares doentes. A gente está vivendo um tempo de guerra. Mas para isso, o que ele pensou? Eu preciso garantir água. Então, o que ele pensou? Eu vou tapar as fontes de Gion, ou seja, eu vou tirar a água do inimigo. Só que eu preciso garantir a água dentro da cidade. Então, o que ele pensou? O inimigo está do lado de fora, a gente não pode sair. E a nossa ameaça é o coronavírus. Você sair, você vai se contaminar. Tem gente que toma banho no álcool, passa bucha em tudo, né? As pessoas estão apavoradas. Então, não pode sair. E tem gente que está enlouquecendo dentro de casa. A gente fala assim, gente, tem que caminhar. O médico falou assim, vocês não podem caminhar para sedentarismo, não. Vocês têm que se exercitar mesmo dentro de casa, aqui pertinho, tomar um sol mesmo dentro de casa. Mas tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar parado, porque aí você vai ter outros problemas de saúde. E aí, eles ficaram ali. Vou tampar as fontes do inimigo. A primeira coisa, tampou as fontes de Gion. Então, como você está aqui nesse redondo, aqui tudinho em volta é inimigo. Você não pode sair. Então, o que ele fez? Eu preciso fechar as fontes aqui, porque o inimigo vai estar aqui em volta. Eles sem água vão morrer de sede. Foi esse o raciocínio de Ezequias. A gente tampa as fontes do inimigo. O que é tampar as fontes do inimigo? É parar de ouvir conversa fiada. É parar de ficar se alimentando de má notícia. Porque se você assistir jornal um dia, você vai entrar em depressão. Se você ficar dando muita importância ao gigante e não ao Deus que destrói o gigante, você vai enlouquecer. A gente precisa tapar as fontes que nos afastam de Deus. A gente precisa tirar aquilo que supre o inimigo nas nossas vidas. Só que não basta só fechar a fonte. E como que a gente vai tomar água? Se a fonte está fechada. Aí Ezequias teve que pensar. O que eu vou fazer? As fontes estão fechadas. Nas primeiras semanas, igrejas estão fechadas. Tem lugar que está tudo fechado. As fontes. Você antes falava assim, domingo eu vou escolher em qual igreja eu vou. Você tem que ver se tem culto, que horas que é, se vai ter, quem está, quem viveu, quem sobreviveu. As fontes estão fechadas. E aí o que Ezequias pensou? Eu preciso garantir que a água venha. Então, ele teve a ideia de construir um túnel. E esse túnel, para quê? Ele fez um túnel até o poço de Siloé para canalizar a água, para garantir a água dentro da cidade durante o cerco. Agora, gente, vocês me perguntam, vocês falam, é verdade isso? Você procura no YouTube, na internet, o túnel que Ezequias construiu nessa época do cerco. Apareceu num jornal muito famoso. E hoje, se você for visitar aquele lugar, as pessoas querem conhecer. Esse lugar existe. Se Deus quiser, nós vivemos até lá, nós vamos conhecer, amém? Eu falei, vamos conhecer. Meu sonho é conhecer, eu vou realizar ainda. Mas esse túnel existe. Agora, fala para mim, como que eles naquela época, com aquela tecnologia da época, com aquela condição, conseguiram construir um túnel? E o túnel tinha 500 metros. Então, assim, tinha uma turma de trabalhadores que começaram numa ponta e a outra turma na outra ponta. Aí você imagina o desespero. Eu já não ia aguentar, porque eu já fico num lugar com teto muito baixo, assim, eu já começo a passar mal. Tem gente que fala, eu não vou no culto, porque fecha a janela, fecha a porta, máscara, fica apavorado, né? Imagina o desespero desse povo construindo um túnel. E a alegria deles era a hora que eles se encontrassem. Porque a hora que eles se encontrassem, falar, o túnel acabou.
Então a gente tem que bater, trabalhar, até a gente chegar no final. E quando você for visitar esse lugar, se um dia você for, ou se você pesquisar pela internet, foto ou vídeo, você vai ver que quando eles se encontram, eles fazem um escrito na parede de comemoração. Gente, acabou, glória a Deus. Eles tinham que cavar túneis. Para quê? Para garantir a água. Então esse tempo de paz, não é um tempo de paz que nós estamos vivendo. As fontes estão fechadas. Muitas igrejas estão fechadas. Os cultos diminuíram. Muitos pastores, não só estou falando para a gente de fora, mas para pastores. Quantos pastores vivem da obra e estão sem salário, estão sem culto, estão sem igreja? Nunca a gente viveu um tempo como esse. Então as fontes estariam fechadas. E ia ser muito mais difícil. E os poucos que estão pregando, que estão fazendo a obra, estão sozinhos. Porque as pessoas não querem cavar túnel. As pessoas não querem se esforçar. As pessoas não querem, porque muitos perderam a fé. E outros estão pegando atalhos. Só que eu quero dizer para vocês que o caminho não mudou. Jesus, ele disse: eu sou o caminho. Não adianta mudar o caminho. Não adianta querer pegar um atalho. Não adianta querer pegar outra direção. Só ele é o caminho. A fonte está fechada, a cidade está sitiada, mas eu continuo sendo o caminho. Eu sou a verdade. Não adianta você acreditar em mentiras. Não existe lugar próspero hoje. Não existe lugar promissor hoje. Nós estamos num tempo de guerra. E não adianta querer mudar a verdade. Porque Deus permite começar a questionar a existência dEle. Porque Ele é a verdade. E Ele continua sendo a verdade. E Ele é a vida. Então para de buscar a morte. Agora a gente precisa de vida. E eu falei para uma amiga, que ela falou: Kari, eu estou doente, eu estou lutando, eu estou com uma doença atrás da outra, minha filha, minha família, todo grupo de risco, eu estou sem igreja, eu não saio para nada, eu estou tão triste, me sentindo tão sozinha, me sentindo presa, porque eu não posso sair, eu só posso ir no médico, não para nada no meu estômago, eu vomitando o dia inteiro. Eu estou numa luta, eu estou sentindo tanta falta da igreja, de abraçar um irmão, de estar na igreja, mas eu não posso. Eu falei: mas você vai ter que começar a cavar túnel dentro da sua casa. Você tem que garantir o abastecimento de água. Então, se você não pode ir para a casa de Deus, você tem a obrigação de buscar pela sua casa, pela sua família, pelos seus, porque as pessoas vão morrer. Mas não é a morte do coronavírus, é a mente das pessoas adoecendo pelo pavor, pela tristeza, pelo desespero. E a única forma de você manter as pessoas bem ao seu redor é garantir a água, porque a água ela é vital para a sua saúde espiritual. E Ezequias era inteligente, só que não é fácil cavar túnel. Você acha que para um pastor que vivia da obra e está com a sua igreja fechada e não tem salário, agora ele vai ter que aprender o que é viver completamente da fé? Isso é porque ele já vivia. Mas agora é muito mais difícil. Tem muitos pastores, amigo meu, que eu nem vejo mais por onde andam. Porque não tem equipamento para fazer um culto ao vivo. Porque não pode abrir sua igreja. Eles estão passando por isso. E se você pregar, você pensa assim: é um tempo de guerra, as pessoas vão estar com o coração aberto para a palavra. Não. Os que estão sem fé porque não acreditam mais em Deus. E tem os que estão dormindo. Eles pensam que vão passear na Disney, eles pensam que está tudo bem, e não está tudo bem. A gente está num tempo de guerra. E eu falei para uma amiga esses dias, eu falei: até quando você vai ficar perdendo as pessoas que você ama e ficar se preocupando com mimimi? Você não está percebendo o tempo que a gente está vivendo? Você só tem o hoje. Não perca tempo com bobagem. A gente tem que garantir água. Só que para o pregador, para o pastor é difícil, sabe por quê? Porque ele tem que cavar túnel muitas vezes sozinho.
para dar água para o povo. E aí, quando ele está cavando, tem gente que vai chegar e falar assim: eu não quero tomar água. Aí o pastor pode falar assim: então vou sentar e não vou fazer nada. Muitas vezes você vai estar orando sozinho da sua casa. Muitas vezes você vai se sentir só. Mas o mais importante, eu quero te dizer que você não está sozinho, Deus está contigo. E vai chegar a hora que esse túnel vai ser finalizado, a gente vai se encontrar e esse cerco vai acabar. Então, enquanto isso, por favor, garanta a sua água. Busca a Deus, ora, se alimenta da palavra, para sua mente não adoecer. Porque, para mim, é a pior doença que existe, é a da mente. As outras você tenta adaptar-se, né? Eu sei que as com dores também não é fácil, a pessoa às vezes prefere morrer. Mas sem a mente a gente não é nada. E quando a gente não tapa as fontes e fica se alimentando disso, a gente enfraquece. Deus falou para mim, nessa palavra, que era um tempo de despedidas. Era um tempo de se reinventar. Por quê? Deus falou comigo quando Paulo, ele falou: olha, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso cumprir meu propósito, então não chorem. E eles ajoelharam e oraram na praia, por quê? Porque eles não queriam se despedir de Paulo. E vai ser um tempo de despedida na nossa vida. Despedida de comportamentos, despedida da velha vida que você tinha, porque está todo mundo repensando a vida. Está todo mundo repensando a forma de se comportar. É tempo de se despedir não só de Deus, recolher pessoas, porque Deus está recolhendo muitas pessoas através dessa doença. Mas um tempo de se despedir de coisas mudarem. Pessoas vão mudar de emprego, pessoas vão mudar de amizades, igrejas vão mudar, pessoas vão se desencaminhar, pessoas vão entrar no caminho. A mudança vai ser intensa. É um tempo de se despedir, de se desapegar. Não se apegar a coisas e nem a pessoas, porque vai tudo mudar. É um tempo de se despedir de comportamentos, de coisas. Então, nesse tempo, garanta a presença de Deus. Porque se ela estiver com você, aonde você estiver, você será guardado por Ele. Tem que se reinventar. Ezequias falou: o que eu vou fazer para manter água para esse povo? Eu vou construir túnel? Você acha que Ezequias já tinha construído túnel? Ele era engenheiro, ele entendia alguma coisa? Ele não entendia nada. Assim vai ser a gente. Eu vou viver do quê, pastor, pastora? Você vai se reinventar. Eu nem sabia que eu sabia cozinhar, né? A pessoa fala: eu nem sabia que eu sabia vender bolo. É interessante que nesses dias eu tenho recebido tantas mensagens de pessoas falando para mim: pastora, eu vou receber meu milagre financeiro. Pessoas que estão prosperando, recebendo aumento e tendo portas abertas no meio dessa crise. Pessoas que estavam desempregadas começaram a trabalhar nessa crise. Por quê? Porque Babilônia para Daniel foi um levantar de Deus na vida dele. Então, se a gente está na Babilônia, a gente está cercado por um vírus, mas nós estamos protegidos por Deus. E existe um segredo grande de Deus para quem não para de caminhar, para quem não desiste das suas batalhas. E quarta-feira eu falei sobre isso, eu falei sobre os nossos vales diários. Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos, diante de uma situação difícil. E uma coisa que me chamou a atenção é que Ezequiel, a palavra de Deus diz que Deus colocou ele nesse vale. E Deus colocou a gente nessa situação. Deus permitiu a gente estar vivendo tudo isso. Por quê? Por causa sempre da ação do homem. Todo mundo paga. Todo mundo pagou. Todo mundo que estava ali ficou cercado.
Mas quem está com Deus é diferente. O vale é campo de treinamento para Deus operar os seus milagres. O vale é um treinamento de Deus para você viver o sobrenatural. Então ele vê aquele vale cheio de ossos sequíssimos. E a palavra de Deus diz que ele caminhava de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Existe um segredo para quem caminha com Deus. Você vê 10.000 caindo à sua direita, 10.000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não é atingido emocionalmente. E aí ele anda de um lado para o outro no vale, ou seja, ele não para. Ele não para. E como que ele luta? Buscando a presença de Deus. Tem uma canção que diz assim: assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, andando no vale, profetizando, assim que luto minhas guerras. E ele declara assim, ó: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que a gente luta, orando, profetizando no vale, chamando a existência da presença de Deus. Parece que você está cercado pelo coronavírus, pela crise, pela escassez, por tantas doenças ruins, por tantas notícias ruins. Agora eu tenho que usar máscara. Mas o vírus mais mortal que existe não é o coronavírus, é a morte espiritual. Essa é a pior morte que tem. Porque morrer todos nós vamos. Mas não morra enquanto você vive. Não exista apenas. Faça a diferença. Cava túnel, ainda que em lágrimas, porque não é fácil cavar túnel. Quando você não tem experiência, quando você não tem recursos, quando você não tem a sabedoria humana, quando você não tem ajuda. Mas quando você tem Deus, você realiza impossíveis. Hoje você tem que usar máscara, mas que essa máscara não tape o seu clamor de orar a Deus. E que essa máscara sirva para você filtrar na sua vida aquilo do que você se alimenta. Tenha medo de pegar o vírus da indiferença às coisas de Deus. O gafanhoto vem para mostrar que as coisas dessa terra são perecíveis. E o vento veio para mostrar o quê? Que as coisas mudam o tempo todo de lugar. Ezequiel estava ali naquele vale de dificuldade. E Deus o direcionava: profetiza, Ezequiel. Ele falou: Deus, o Senhor é que sabe se esses ossos podem ter vida. E às vezes a gente responde as perguntas de Deus fugindo delas. Você quer mesmo que eu mude a sua vida? Você quer mesmo ser cheio da minha presença? Você quer mesmo pagar o preço? Você quer mesmo isso? Deus, o Senhor que sabe. Quando a pessoa diz assim, Deus que sabe, ela está fugindo. Tem gente que é assim, né? É claro que é ser Deus que sabe sempre, mas você fala para a pessoa: você vai passar nesse concurso? Ela: Deus que sabe. Tem gente que fala: eu já passei. Ela já profetiza, ela já solta uma profecia ali, ela não joga a responsabilidade para Deus. Ezequiel falou: Senhor, o Senhor que sabe. Então profetiza, aí vem o vento. E o vento é difícil de aguentar, porque o vento bagunça as coisas, o vento tira as coisas de lugar. E como é difícil ver Deus trabalhar através do vento.
Se você está na presença de Deus, o vento é os 4 ventos que ele invoca, que é o Espírito de Deus. Se você está na direção errada, se você saiu do caminho e pegou o atalho, o vento do inimigo, por conta da sua escolha, ele vem para destruir. E o vento de Deus vem para arrumar a bagunça. Então aquele vento no vale parecia que era Deus bagunçando as coisas, mas na verdade era Deus colocando cada outro no seu devido lugar. E é difícil você ver Deus trabalhar com o vento. Como é difícil ver Deus trabalhar no vento. Em 2016, na virada do ano para 2017, estava eu, a minha mãe, a Carol, o André, a Cassi, o meu pai. E quando deu a meia-noite, a gente falou, feliz ano novo. Se abraçou e falou, o ano que vem vai ser um ano diferente. 2017 vai ser um ano de bênção. Aí Deus manda um vento e muda tudo de lugar. 2017, janeiro de 2017, a nossa vida fez assim, ó. Mudou tudo de lugar. A casa, os amigos, os relacionamentos, tudo. O vento veio e tirou tudo do lugar. Mas é o vento de Deus trabalhando. E é difícil porque a gente acostuma com aquele jeito, a gente acha que é daquele jeito, mas Deus fala, não é assim. Eu vou soprar o meu espírito. E eu vou levar quem eu quero levar. E eu vou trazer quem eu quero trazer na sua vida. Tem pessoas que Ele leva sim para Ele. Mas tem pessoas que não, que Ele tira da sua vida. Porque tudo tem um propósito. E é difícil porque a gente se apega. Mas as coisas mudam o tempo todo. E no ano seguinte, ela não estava mais com a gente. O ano foi diferente. Por quê? Porque Deus muda as coisas o tempo todo de lugar. O vento de Deus vem e transforma tudo. Nunca em um lugar o vento vai passar e as coisas vão ficar como estão. O vento de Deus está sempre passando e mudando tudo. Hoje você não tem emprego, amanhã você é convocado num concurso. Hoje você está saudável, amanhã você descobre uma doença. Hoje você tem as pessoas que você ama, amanhã você perde todas elas. Porque o vento muda, a vida muda o tempo todo. E qual é a nossa certeza? A certeza é de que você está na presença de Deus e que Deus está com você. Porque eu quero dizer para vocês que além da crise externa, além dos inimigos externos que estavam cercando aquela cidade, Ezequias estava doente. Ezequias estava com uma doença que acreditavam ser câncer. E a doença que era para ele morrer. Então, além da guerra externa, existia a doença interna. E nesse tempo, Deus está expelindo feridas no nosso coração. É tempo de perdão. É tempo de rasgar o coração diante de Deus e deixar Ele nos limpar. Porque as nossas feridas externas estão exteriorizando o que está doente na nossa alma. E é tempo de ser curado, é tempo de ser restaurado, é tempo de ser transformado por Deus. E como dizia uma amiga, eu não vou para o inferno por causa de detalhes, não. Deixa Deus trabalhar. Eu quero ser transformado por Ti. Ele estava passando uma enfermidade que era para a morte, a crise externa e a crise interna. Porque as crises externas, os problemas, as dificuldades, adoecem a gente emocionalmente se a gente não estiver firme em Deus. E ele estava doente. Aí o Isaías falou para ele, Deus mudou o tempo,
momento, Deus faz a sombra retroceder. E essa sombra que está sobre nós vai retroceder nas nossas vidas. Enquanto a igreja orar, enquanto a igreja clamar, enquanto a igreja confiar, a sombra retrocede. E o sol da justiça brilha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos sonhos. Só que quando Isaías profetiza e fala: você não vai morrer, a cura não veio. E aí Deus deu uma estratégia: Ezequias, você vai usar uma patinha de figo. E o figo, se você olhar as propriedades dele, ele é um gel, uma fruta que é usada para desinfecção, desinfeccionar feridas, machucados, como se fosse um bactericida naquela época, uma pomadinha para tirar as feridas que ele tinha pelo corpo. E não foi passar o gelzinho, a pastinha, e ele foi curado instantaneamente, não. Era um processo. Todo dia ele tinha que passar a pastinha. Todo dia. Todo dia você tem que lavar o coração. Todo dia é um processo de libertação nas nossas vidas. Todo dia é uma guerra que a gente tem que vencer. E quando a mágoa vem e tenta tomar seu coração, às vezes aquela mágoa está há muito tempo, aquele rancor está há muito tempo ali, preso dentro de você. Então não é só passar a pastinha de figo. Sabe quando tem uma mágoa, um rancor, porque aquela pessoa te entristeceu muito, te magoou muito, é como se fosse aquelas espinhas grandes que a gente tem, que está fechada. Aí vem a palavra e fura ela. E quando fura, está cheio de pus. E aí você tem que espremer o orgulho, espremer o seu eu, espremer a sua vontade, espremer a sua raiva, espremer a sua ira, espremer a sua mágoa, espremer aquilo que está te matando, que está te envenenando, que está te consumindo por dentro. Aí você vem e joga a palavra, que é a pasta de figo. E ela vem queimando na ferida, ela vem queimando, porque dói. Mas para Deus curar, Ele limpa primeiro. E limpar é doloroso, limpar é difícil. Mas é assim que você vai vencer suas guerras. As nossas maiores guerras não são as externas, são as internas. Às vezes está tudo perfeito do lado de fora, mas na sua mente tem uma guerra. E às vezes o mundo está caindo à sua volta, mas a sua confiança em Deus é tão grande que você permanece em pé, porque você venceu a luta interna. Eu imagino Ezequias passando a sua pastinha ali, vencendo as suas guerras, vencendo o seu eu, vencendo a sua vontade. Deixa Deus espremer, não se recuse. Não recuse a água, não recuse a presença de Deus. Não recuse a vontade do Pai. Não recuse o querer dEle para a sua vida. Eu imagino Ele ali passando aquela pastinha. E é difícil, é cada dia uma palavra, uma exortação. É como se fosse uma pastinha dentro de você, para trazer cura, para trazer vida, para trazer você de volta à vontade de Deus, de volta ao querer dEle. Sei que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, passando a pastinha, a palavra. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. E aí você passa a pastinha,
Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É passando a pastinha e é não se privando da cura. A gente tem que caminhar para a cura. Não se prive da água, não se prive da presença, não se prive da vontade de Deus. E tem gente que foge da chuva, foge da presença. A Bíblia conta a história que Davi tinha um filho, Absalão, e Absalão, ele brigou com o irmão, então ele fugiu. Ele acabou matando o próprio irmão. E ele ficou exilado por 3 anos. Quando deu os 3 anos, Joabe, que era amigo de Davi, percebeu que Davi estava sendo consumido por aquela raiva. Porque um filho tinha matado o outro, mas ele também amava o filho que restou. E os problemas na nossa vida, eles existem para serem resolvidos. E pode ter certeza que se você não resolver agora, quando você estiver partindo, se você tiver tempo, a primeira coisa que você vai querer fazer é deixar sua casa em ordem. E eu lembro que foi uma coisa que a minha mãe fez. Ela falou: filha, senta aqui, eu quero conversar com você. Eu quero te contar que teve algumas pessoas que eu liguei para elas, para resolver coisa mal resolvida do passado. Porque ela já estava se preparando. Problemas precisam ser resolvidos e a gente muitas vezes subestima o poder que a mágoa tem de nos adoecer. Quando a gente sente e quando alguém sente contra a gente. Davi subestimou porque o filho, durante esses 3 anos, não teve correção, não teve o amor, e nesses 3 anos, algo horrível foi sendo gerado dentro dele. Ele não tinha paz e nem Davi tinha paz, porque Davi precisava acertar as contas com o seu filho. Davi precisava resolver essa situação, mas ele não resolvia. E aí Joabe falou: traz ele de volta, porque eu estou vendo que você está doente sem a presença dele, que a sua felicidade não é completa. Então ele traz Absalão de volta. Só que Davi fala: eu não quero olhar na cara dele, então deixa ele sem ver a minha face, coloca ele num cantinho da cidade que eu não preciso olhar na cara dele. Isso não é perdão. E ele deixou o filho dele 2 anos desse jeito. 3 anos já de raiva, com mais 2 de indiferença, foi o suficiente para criar um monstro. E Absalão falou assim: olha, se for desse jeito, eu prefiro que meu pai mande eu morrer, porque essa indiferença eu não vou aguentar. E a história, ela termina de uma forma muito triste. Mas eu quero dizer para você, é que Absalão foi privado da presença do rei, mesmo vivendo em Jerusalém, assim como Davi se privou de se consertar com o seu filho, antes do seu filho morrer. Então o que eu quero dizer para você, é que você não deve se privar da presença de Deus, por nada que esteja mal resolvido na sua vida, porque quando você não resolve os seus conflitos, você abre mão da presença de Deus, você abre mão da água, e a gente pensa: não, mas quem vai sofrer é ele. Não, quem está tomando veneno é você. E Davi teve 5 anos para resolver isso, mas ele não resolveu, e a situação se resolveu da pior forma possível. E quem lê sabe que Absalão tomou o trono do pai, e isso foi resolvido com a morte de Absalão. Ele acabou perdendo os 2 filhos. Mas acho que a pior dor de Davi, além do seu filho se virar contra ele, é não ter resolvido com seu filho enquanto ele podia. Um privado da presença do outro. Então não deixe nada te privar da presença de Deus. Não fuja das promessas, não fuja da presença de Deus. Olha para os assim, não fuja das promessas. Fala com a sua máscara bonitinha aí,
não se prive da glória, da presença de Deus na sua vida. A presença de Deus é a coisa mais importante que você tem e que você precisa conservá-la na sua vida. Amém, pastor? Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? E cada um de vocês que estão aqui hoje. E Deus colocou no coração da pastora, no meu coração, uma palavra nessa noite, amém? E Deus encaminhou e disse para que ela viesse com a palavra dela, que Deus deu para ela, para a igreja, e em seguida eu viesse com uma outra palavra, mas que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo agora, tem tudo a ver com a palavra que a pastora acabou de ministrar aqui nessa noite, amém? Eu quero nessa noite pedir daí onde você está, coloque a sua mão direita sobre o seu coração, feche seus olhos, eleve seu pensamento ao Senhor. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui, Ele está na sua casa, e hoje o Senhor quer visitar você. Senhor Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor. Essas pessoas que vieram, Senhor, aqui no culto, essas pessoas que estão recebendo na sua casa agora essa transmissão, essas pessoas que estão ouvindo essa palavra agora, Senhor, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, Senhor, e traga, Senhor, sobre ela, Senhor, a revelação, traga sobre ela, Senhor, a Tua bênção, Senhor, e neste tempo de crise, que o Senhor venha colocá-las, em nome de Jesus, debaixo das Suas asas, Senhor, e cuidar, Senhor, de cada uma delas, em nome de Jesus, é o que nós lhe pedimos e agradecemos. Todos digam amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Deixa eu só trocar o microfone aqui. Glória a Deus. Sabe, igreja, como a pastora ministrou aqui, e o Espírito Santo com certeza falou ao seu coração, é um tempo de luta, é um tempo de guerra, é um tempo onde as pessoas que estão aqui hoje, no culto presencial, entendem que nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos nos esforçar para buscar a água, nos esforçarmos para buscar a palavra de Deus. É um tempo de se reinventar, é um tempo em que você vai ter que pagar um preço maior pela palavra de Deus, é um tempo em que você vai ter que pagar um preço maior para você ter a presença de Deus no seu coração, na sua casa, na sua família. É um tempo em que nós estamos vivendo que você vai precisar de um esforço maior para ter uma vida com Deus. E não adianta você pensar que apenas você tendo momentos com Deus vai adiantar. Momentos como no culto aqui presencial, momentos como no culto quando você receber aí na sua casa pela transmissão, momentos em que o Espírito Santo fala com você. Deus, Ele quer te chamar, Ele quer trazer você nesta noite, neste momento, em nome de Jesus, para que você não tenha momentos somente com eles, mas tenha uma vida com Deus, em nome de Jesus. Pastor, nós estamos em guerra. Sim, nós estamos em guerra. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que nós precisamos vencer, porque a palavra do Senhor, ela diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém, igreja?
Nós somos mais do que vencedores. Você não é um simples vencedor. Você não é uma simples vencedora, não, você é mais do que vencedor. E quando a palavra de Deus ela fala a respeito do mais do que vencedor, é aquele que vence, porque o Senhor está com ele, porque o Senhor está com ela, porque a impossibilidade estava na vida daquela pessoa, mas como o Senhor estava com ele, como o Senhor estava com ela, aquela impossibilidade foi embora, e o milagre aconteceu naquela vida, naquela casa, em nome de Jesus. Isso é ser mais do que vencedor. Nós temos em nós a bênção do Senhor a ponto de mudarmos a circunstância da vida. No momento de crise, onde não existe porta aberta, você vê uma porta aberta, Deus abre uma porta para você passar. Num tempo onde uma situação existe no mundo que é impossível de você passar, é impossível de você chegar lá, você vai passar, você vai chegar lá, porque existe um sobrenatural de Deus agindo na sua vida. Estamos em guerra, pastor? Sim. Mas as promessas de Deus, elas não mudaram. Estamos em guerra, pastor? Sim, mas as promessas de Deus, elas não mudaram. Entenda isso, igreja. Estamos passando por momentos difíceis. Ezequiel, junto lá com Jerusalém, eles estavam vivendo um momento difícil. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Mas a palavra de Deus não mudou. E assim como Ezequiel se reinventou, nós também precisamos nos reinventar nesse tempo, porque o que o Senhor tem para mim e para você é um tempo bom, é uma nova história no nome do Senhor Jesus. Vamos voltar para o nosso mundo, porque nós estamos vivendo hoje, para a nossa sociedade, estamos vivendo uma guerra. Sim ou não? Estamos vivendo uma guerra. Uma guerra de todos, de uma proporção tremenda, uma guerra que abrange a política, a economia, saúde, vidas. Mas, apesar da guerra que nós estamos vivendo, existe uma palavra de Deus para mim e para você. Jeremias 29:11. E a palavra de Deus, ela diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, ao seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, que esperais. Qual é o fim que você espera? Quantos aqui querem bênçãos, milagres, uma vida boa, Você está esperando algo de Deus, um novo de Deus, uma bênção? Levanta a mão, dá um glória a Deus. É isso aí. O pensamento que o Senhor tem a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Pastor, mas nós estamos de guerra. Sim, nós estamos em guerra. Mas eu preciso que você entenda o seguinte: você precisa plantar nessa terra onde você está. Pastor, mas eu estou num momento difícil, eu estou numa Babilônia. Pastor, a minha família é uma Babilônia, meu casamento é uma Babilônia, a minha vida financeira é uma Babilônia, a minha vida profissional é uma Babilônia, é uma bagunça. Pastor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor está dizendo aqui, nós estamos sim na Babilônia, assim como o povo de Deus estava um dia, eles passaram 70 anos na Babilônia, e lá estava Ezequiel, e lá estava o profeta Ezequiel, e lá estava Daniel, e lá estava muitas pessoas que estão na Bíblia. Mas eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, você que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode estar vivendo numa terra onde há uma guerra, você pode estar vivendo numa terra onde há enfermidade, você pode estar vivendo num mundo onde estão passando por uma pandemia, mas eu quero dizer para você, o Senhor está dizendo para você nessa noite, você pode estar na Babilônia, mas o Senhor está dizendo, você
você vai plantar na Babilônia, você vai prosperar na Babilônia, você vai ser engrandecido na Babilônia, porque a minha palavra não mudou, porque o que eu tenho para ti são pensamentos de paz e não de mal, assim diz o Senhor. Quem recebe, aplauda o Senhor, dá um glória a Deus aí, igreja. Aleluia. Plante. O povo de Deus, eles chegaram tristes na Babilônia, chegaram tristes, e uma coisa engraçada é que Deus, ele fez com que Nabucodonosor, que era o imperador, que era o rei da Babilônia, eles levassem o povo para lá. Eles levaram o povo de Deus para lá. O povo de Jerusalém foi para lá, e lá Deus falou através da vida dos profetas. Ezequiel estava lá, Daniel estava lá, e falou para que eles plantassem na Babilônia, para que eles plantassem vinhas na Babilônia. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer levantar no meio desta guerra, no meio dessa Babilônia que nós estamos vivendo neste mundo, no meio desse momento difícil que nós estamos vivendo agora, ele quer levantar um exército poderoso aqui nessa terra. Um exército de pessoas que vão se reinventar no meio da crise, um exército de pessoas que vão se levantar no meio da crise no casamento, no meio da crise na família, no meio da crise na vida financeira, profissional, pessoas que vão se levantar. E Deus está chamando a cada um de vocês, está chamando a cada um de vocês para estarem, para compor esse exército, para fazer parte desse exército, igreja. Talvez hoje o exército, você olha para o exército e vai falar, esse exército está esquisito. Parece que eu estou naquela visão de Ezequiel, que é um vale de ossos secos, ossos sequíssimos, está tudo embaraçado, está tudo confuso, está tudo difícil. Mas o que Deus, ele quer que você entenda nessa noite, é que Deus está levantando neste tempo, Deus está levantando nesta igreja um exército poderoso. Eu faço parte desse exército. Pastora, você faz parte desse exército? Quem faz parte desse exército aqui, levanta a mão aí da sua casa. Se quiser, levanta a mão, já profetiza. Eu faço parte, eu quero fazer parte desse exército em nome de Jesus. Sabe por quê, igreja? Porque como que nós vamos vencer nesse tempo? A pastora falou aqui sobre as dificuldades das igrejas, dos pastores, as dificuldades das pessoas, porque as pessoas precisam buscar alimento, as pessoas precisam buscar a água, as pessoas precisam buscar a palavra de Deus, as pessoas precisam buscar, e você que está aqui presencialmente, você está buscando hoje. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui buscando hoje. Eu louvo a Deus pela vida de você que está aí na sua casa, porque você não pode estar aqui, mas você está buscando, você está ligadinho, você está ali, pronto para receber a palavra. Porque você que Deus está falando nessa noite, para você fazer parte desse exército, para você fazer parte do exército que vai mudar a história de vidas, de pessoas, fazer parte de um exército de que vai mudar famílias, que vai mudar, aquele relacionamento que você sabe que aquela pessoa tem, que é difícil. E hoje, Deus te chama para fazer parte desse exército, para você se levantar. Quem está me entendendo aqui, igreja? Dá um amém. Para você se levantar, irmão. Para você se levantar, irmão. Não é porque você está em guerra, não é porque você está enfrentando uma pandemia, não é porque todo mundo à sua volta está com medo. Eu não julgo você por estar com medo, mas o que você não pode é deixar esse medo dominar você, porque maior do que esse medo é o que o Senhor tem para você. Maior do que esse medo é o Senhor que está dentro de você, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você precisa acreditar que Deus vai proteger você e a sua família, você e a sua casa. Você precisa acreditar, ter fé, que não vai ser na igreja, que não é a igreja que vai disseminar uma enfermidade, um vírus, seja lá o que for.
Não, porque nós estamos na presença do Deus Altíssimo, porque nós estamos na presença dEle. E quais são os pensamentos que Deus tem para mim, pastor? Quais são os pensamentos que Ele tem ao vosso respeito? Diga-se comigo: paz. Diga mais forte, diga paz. Diga paz. O Senhor tem paz para você. Mas como que eu posso, pastor, ter paz em meio à guerra? Como que eu posso, pastor, ter paz em meio à guerra? Sabe o que é a paz do Senhor para a sua vida? É a paz que excede todo entendimento. É a paz que o mundo ele não entende. É a paz que faz você estar num culto como esse. Como você joga fora todo medo que está lá no mundo. Você joga no altar do Senhor. Mas você está aqui para louvá-lo, para adorá-lo, para ouvir a palavra, para levar água lá para a sua casa. É isso que significa a paz do Senhor. Não importa o dia que você teve, mas à noite, quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro, você vai ter o sono, que a palavra de Deus diz, o sono dos justos. Você vai dormir como um bebê. E hoje Deus está chamando você. Sabe, irmão? Deus está chamando cada um de vocês. E eu quero fazer um clamor nessa noite, por esse levantar de Deus na sua vida. Sabe, igreja, porque eu tenho visto muitas pessoas, como a pastora disse aqui, Deus revelou a ela essa palavra. E eu creio nessa revelação porque eu já estou vendo muito isso. É tempo de despedidas. É tempo de despedir do velho homem, da velha criatura. É tempo que Deus vai levantar a igreja dele, aqueles que permaneceram firmes, mas vai levantar num sobrenatural tremendo, para que nós possamos mudar a história de pessoas, para que nós possamos mudar a história de vidas, para que nós possamos mudar a história dos nossos familiares, da nossa família, porque eles vão ver em você, primeiro, a mudança que eles tanto querem. Sabe quando você vê alguma coisa, uma coisa que você quer, você quer, vê se já aconteceu com você, você quer tanto uma coisa, né? E aí quando você vê uma pessoa que ela conseguiu aquilo, claro que você repreende toda inveja antes, né? Repreendi toda inveja, né? Aí você fala assim, ela conseguiu, ele conseguiu, eu vou conseguir também no nome de Jesus. Qual é a sua demanda hoje? Por que você veio buscar uma palavra aqui hoje? Por que você está conectado com a gente pela internet e você veio buscar uma palavra aqui hoje? Por quê? Qual é a sua demanda? Deus está te chamando para fazer parte desse grande exército, desse exército forte. E como em Ezequiel 37, de um vale de ossos secos se levantou um grande exército poderosíssimo. Amém? Talvez você está aqui nesta noite e você está falando, pastor, mas a terra está muito seca. Pastor, a minha oração, ela parece que não está chegando. Pastor, a minha oração, ela se tornou seca, se tornou uma sequidão, se tornou um deserto. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Você precisa plantar e deixar
as águas do Senhor regarem as suas obras, regarem as suas orações, regarem a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Coloque sua mão direita sobre o seu coração. Fale com o Senhor assim: Senhor, a minha oração se tornou servidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. diga: a terra seca sou eu. A terra seca sou eu. Me deixa Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Enxugar, enxugar essa terra seca. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Enxugar, enxugar essa terra seca. Abre o céu, Senhor. Abra o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. Vai chover no meio do teu povo, Senhor. A terra seca está aqui. Quem é a terra seca, igreja? A terra seca sou eu. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Enxugar, enxugar essa terra seca. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Enxugar, enxugar essa terra seca. Abre o céu, profetiza. Abre o céu, Senhor. E deixa a chuva descer. Abra o céu, Senhor. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Enxugar, enxugar essa Ô, Senhor, vem, Senhor Jesus, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxugar, enxugar essa terra seca, deixa a água descer, te curando, lavando o seu coração, diga, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxugar, enxugar essa terra seca. Mais uma vez, diga, deixa a água e deixa a água descer. vem, Senhor. Deixa a Vem, chuva Senhor. molhar, enxugar, enxugar essa terra seca. Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça. Eleve o seu pensamento a Ele nessa noite. Oh, Senhor, a terra seca está aqui, Deus. Nós somos a terra seca nessa noite, Pai. Oh, Senhor.
tantas lutas, Senhor. São tantas as dores, Pai. Mas o teu povo está aqui nessa noite. Mas o seu povo está ligado em Ti nesta noite. Que essa água venha, Senhor, ser derramada nesta terra seca. Que essa chuva, Senhor, essa água, Deus, venha sobre essa vida, sobre esse meu irmão e sobre esta irmã, e venha levantá-la, venha levantá-lo, Senhor, para fazer parte deste exército. Eu quero profetizar, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui, de cada um que está acompanhando essa transmissão, e está com fé, está com convicção da Tua palavra, e está, Senhor,